Fala, meus consagrados, fala, torcedor rubro-negro, Hamilton Exídio, lance de ouro na área. E aí, galera, show de lamentações e uma verdade difícil de engolir. A derrota de ontem para a equipe do Vasco trouxe mais uma vez a tônica de arbitragem interferir dentro dos lances dentro da partida. Principalmente na de ontem, que tivemos uma questão de uma falta do Verratti em cima do zagueiro do Sport e também uma mão escandalosamente que não foi marcada e nem o VAR chamou para revisar uma bola claramente que em qualquer outro canto seria pênalti, mas contra o Sport não foi dado nada e seguiu o lance, tá certo? Mas antes, a gente vai trazer também aqui alguns vídeos, tá certo? E coisas que tem que ser ditas. Eu sou independente, jornalista independente, então preciso trazer isso para vocês que vocês possam saber a real intenção desse pessoal que nas costas falam, mas na hora de botar a cara aqui na internet para falar alguma coisa, fica pianinho. Mas é isso aí, deixa teu like, se inscreve no canal e nos ajuda a bater a meta de 7 mil inscritos. Vamos que vamos, e solta a vinheta. Para começar o nosso vídeo, eu vou trazer esse pequeno lance aí que muitas pessoas não ouviram ou passou despercebido. Mas eu vou trazer aqui para vocês, está lá no meu Instagram, Lance de Ouro. Então dá um chega lá e comenta o que você acha do que a narração falou sobre esse lance. E olha, segundo o PC de Oliveira, ele se convenceu apenas no último replay que o VAR não mostrou na revisão do vídeo para o Wilton Pereira. Quer dizer, o PC de Oliveira, no último replay dado pelo Sport TV, lembrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Galera, vocês estão ouvindo claramente o que ele está dizendo? Esse lance que eu coloquei agora, que não tá na edição, mas eu coloquei, que foi o lance que é por trás da barra, era o lance ideal para que o árbitro anulasse o gol, porque a mão realmente vai na cara do jogador do Sport. E esse lance não foi mostrado. Por que não foi mostrado? O Sport precisa ir atrás de saber por que esse lance, que era o único lance no qual poderia provar por A mais B que estava errado o lance, que foi falta, o lance não foi mostrado. Não há conexão entre o VAR e a transmissão do Sport TV. A nossa câmera convenceu o nosso comentarista de arbitragem, mas o VAR não mostrou para o Wilton que não deu a falta, validou o gol. PC do... Então, primeiro lance, tá? Agora vamos para depois do jogo, um pouco mais de calma. E o próprio PC falando, tá? Vamos lá. Tá lá no oficial.sport Recife. Segue os caras lá. Porque muitas coisas eu não tenho... É porque a edição, galera, de imagens demora muito. Então vocês precisam me ajudar aí. Quem quiser entrar no grupo da resenha, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Então muita gente manda por lá e eu coloco aqui e principalmente aí dou os créditos a quem manda, tá certo? Vamos embora. Apresentou para o Wilton um ângulo que o Wilton não tem no campo de jogo, que é o ângulo de trás do gol, que na sequência a gente vai mostrar. Pega de frente ali, né, o lance. Que é o que pega de frente. O Wilton analisando essa imagem, confirma a decisão de campo, entendendo que não tem impacto, mas olha só, essa é a imagem que o Caio Max deveria ter mostrado para o Wilton, porque para mim a falta ela configura nessa ação do Verratti no rosto do adversário. Ele tem uma ação, por mais que a gente vai tentar discutir aqui, o Lucas Cunha valorizou, sentiu o contato, caiu, mas a ação do Verratti foi faltosa, porque ele tem uma ação com um braço que é direto. Até no UFC é proibido isso aí, que é dedo no olho, né? Do rosto, o rosto que é uma parte sensível, o risco ali de estar atingindo muito próximo do olho, portanto, por essa imagem de trás do gol, é falta, e que eu acho que se o Wilton tivesse visto essa imagem no monitor, na beira, lá no monitor, fazendo a revisão na beira do gramado, eu acho que ele teria mudado a decisão de campo de jogo. Importante a gente salientar que o VAR ele tem acesso a todos os ângulos. Não só os que são mostrados mostrados na transmissão, como todos os outros, porque ele tem acesso a todos os ângulos. Então essa imagem que a gente dá de trás do gol, o VAR tinha lá na cabine e ele não utilizou. Mas E aí, torcedor? Olha o absurdo que é falado na TV fechada, é verdade, no Sport TV, mas tá aí pra todo mundo ver. Foi de propósito, na verdade. Não mostrar a imagem, que era pra ter sido mostrada ao VAR, por isso ele não tinha como dizer se foi falta ou não. Entendeu? Então a imagem certa é essa que foi mostrada aqui agora. Mas não foi mostrado, né? Então o Sport vai ter que correr atrás para saber por que não foi mostrado
essa imagem, essa última que seria a imagem certa, ou poderia ser a primeira imagem, né, a ser colocada, já que o VAR tem todos os ângulos da jogada e não foi consultado sobre essa específica imagem. Então, comenta aí, torcedor, o que você achou dessa atitude, tá? Mas vamos embora, continuando aqui nosso vídeo. Não é isso aqui não, não é isso aqui não, vamos lá. Barleta, né, agora, falando. Bom, tá chegando aqui para conversar com a gente, Barleta. Barleta, é um jogo com muitos elementos, né? É o jogo que o Sport fez, o bom jogo que o Sport fez, o resultado negativo, as polêmicas de arbitragem. Eu queria saber com qual sentimento vocês, jogadores do Sport, saem desse jogo de hoje. Cara, a gente vem fazendo nosso trabalho, estamos jogando bem, mas a gente tem que combinar isso com o resultado. Não adianta nada jogar bem e sair sem nenhum ponto. A gente acha que merecia 3 pontos aqui, que a gente jogou bem. Mas, mais uma vez, indo pro VAR e o VAR decidindo contra a gente, já não é novidade, eu não quero dar desculpa de resultado nem nada, até porque foram 3 gols, mas assim, cara, é uma vergonha, porque sempre quando tem uma decisão, sempre pesa pro lado dos caras, sempre arrebenta a corda pro lado mais fraco. Só corrigindo aqui, a questão não é por conta disso, é porque tava 1 a 0 para a equipe do Vasco, quando aconteceu o primeiro lance lá da cabeçada, que foi falta. Se não acontece aquele lance, o Sport estava em cima, o Sport estava jogando melhor que a equipe do Vasco, na verdade jogou melhor que o Vasco o tempo todo. Só que a bola não estava indo pro gol. Por exemplo, Barleta teve um chute ali que pegou na trave, se aquela bola vai dentro do gol, se não me engano já tava 2 a 1 já, então, ou tava 2 a 0. Seria 2 a 1, o Sport ia colocar mais pressão porque foi ali bem no início da partida do segundo tempo, então o Sport ia pra cima e ia conseguir fazer os gols, entendeu? Às vezes também o Sport tem esse azar da bola não ir para dentro do gol. Mas, continuando aqui, ia ser uma questão... E imagina aquele lance lá de cabeçada se fosse pênalti. A gente vai trazer aqui daqui a pouco. Aquela cabeçada que foi dada, se ela realmente fosse marcado o pênalti. O Sport poderia ter empatado o jogo, galera. Não é por conta dos 3 gols. Mas é isso, né? O Sport joga bem contra o São Paulo, perde. Joga bem contra o Palmeiras, perde do jeito que foi. E agora contra o Vasco a mesma coisa. Então fica uma situação bem complicada porque de 9 pontos que o Sport disputou, só conquistou apenas 1. Então, cara, é triste o que acontece aqui, né, com os times do Nordeste. Isso aí já é a 3ª rodada, já 3 vezes que vai pro VAR. Então, cara, é triste porque, como eu falei, a gente trabalha a semana inteira para vir para um jogo decisivo. A gente sabe que é um jogo decisivo. Para nós faz muita diferença esses pontos. Mas é o que eu falei, a gente tem que combinar esse nosso bom trabalho dentro do campo com o resultado, senão não adianta nada. Combinar as coisas dentro de campo com o resultado. Então essas foram as palavras do Christian Barleta, tá? Eu concordo, né? O Sport joga bem, mas infelizmente tá perdendo as suas partidas. Vai ter uma boa oportunidade nessa próxima quarta-feira, né? Contra o Bragantino na Ilha do Retiro. Um jogo importante, lembrando, 7 horas da noite é um horário muito chato para quem trabalha principalmente, mas o torcedor tem que comparecer, porque o Sport precisa vencer e sair dessa questão de zona de rebaixamento, tá certo? Mas vamos para a questão principal desse vídeo, que eu arrastei tudo para trazer você até esse ponto. Se você é babão, então não assista, tá? O que acontece? A gente vê aqui em Pernambuco algumas emissoras e também rádios que não tocam num assunto que já está sendo falado há 2 semanas, que é a questão da presidência da CBF de senhor Edinaldo, tá certo? Recentemente, uma revista chamada Piauí publicou uma matéria falando muita coisa que está acontecendo dentro da CBF que, na minha opinião, está muito errado. Inclusive, envolvimento do atual presidente com ministro do STF, um filho de ministro, que é basicamente a mesma coisa aqui no Brasil. Então, o que acontece? Há envolvimento de política dentro do futebol e de futebol dentro da política. Tanto é que o Edinaldo recorreu, né, ao STF lá para poder não ser retirado da CBF. Então há um jogo de favores aí imenso, no qual a imprensa pernambucana, canais relativamente grandes, que tem mais de 70 mil, 80 mil seguidores, e não falam sobre isso. Eu não tenho medo, eu sou jornalista independente, então eu posso falar o que eu quiser dentro do meu canal, entendeu? E se tiver algum BO, o meu CPF está à disposição, entendeu? Mas a questão é essa, ninguém falou nada,
nenhum jornalista pernambucano tocou no assunto. Por quê? Por que será? Estão com medo de perder a credencial de jogo da CBF? Estão com medo de ser barrado? As emissoras estão com medo de perder a questão de transmissões? Porque uma emissora aqui tem a transmissão da Copa do Nordeste, a outra tem a transmissão do Brasileiro, entre outras competições. Então estão com medo, pessoal? Estão com medo? Eu faço aqui meu papel. Leiam a matéria, marque seu presidente de clube nessa matéria e peçam para ele ler também o que está acontecendo. Esses absurdos que estão acontecendo dentro da arbitragem é culpa também desse pessoal que comanda o futebol do clube que vocês apoiam, tá certo? Eu não tô falando só do esporte não, tá? Tô falando dos clubes nordestinos e segundo, Nordeste, primeiro Pernambuco, segundo Nordeste, terceiro região Norte. Porque a parte de baixo a gente já sabe que pelos valores, hoje em dia quem tem dinheiro tem mais privilégio. Entendeu? Então é necessário a gente falar a verdade aqui pro torcedor. Então, primeiro, Pernambuco, que foi o Sport. O Náutico não votou, o Santa Cruz não votou, o Retrô não votou. A questão do Nordeste, que tem... A gente tem mais... tem um Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza, que também estão na Série A. Que votaram. E de lá pra baixo a gente não tem muito o que comentar, entendeu? Mas é isso aí, torcedor. Tem muito jornalista com medo. O pessoal da ESPN falou que foram retirados... Os 4 jornalistas foram tirados do ar. Por um tempinho aí, mas já voltaram. Mas isso aí é o que a gente tem, entendeu? Então os jornalistas pernambucanos estão com medo de falar sobre isso. Coisa simples, de uma matéria no qual expõe coisas que estão erradas. Investimentos que poderiam ter sido feitos na arbitragem de 60 milhões e não foram feitos. E agora o Sport está reclamando de coisas que aconteceram no passado e que está na hora de cobrar, juntamente com os jornalistas. Porque a gente tem o poder de fazer isso, de cobrar e de ter resultado. Mas os jornalistas estão calados. E por que estão calados? Estão com medo? A emissora que você trabalha tem alguma ligação com a CBF? Transmite jogos pela CBF? Canais de YouTube estão com medo também de perder a credencial da CBF? Eu sei que vocês têm privilégios aí de entrar lá e fazer partidas, porque vocês fazem o credenciamento pela CBF. Vocês estão ligados a eles. E por que vocês não falam? É jornalismo. É jornalismo independente. Vocês não são independentes dentro do YouTube, porque vocês não podem falar sobre isso. Vocês não têm Instagram para falar sobre isso, porque não tocaram sobre essa matéria da Piauí. Entendeu? Mas é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nos ajuda a bater a meta de 7 mil inscritos. Eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado, tá? Então é isso aí. Tamo junto e é nóis!